Sejam muito bem-vindos a essa live do BIM Alta Performance, relacionado aqui à instalação de uma estação gráfica da 12ª e 13ª geração, realizando uma rápida montagem aqui para um mentorando, onde nós vamos mostrar para vocês em um vídeo um pouquinho mais lento do que foi passado da 8ª e 9ª geração, para que vocês possam ter ideia de como que é a montagem de uma estação dessa e poder acompanhar, monitorar às vezes o seu técnico ou você mesmo fazer essas operações em um momento de emergência no seu escritório, certo? Nós temos aqui um gabinete Microcraft, um pouquinho diferente daquele outro que foi demonstrado. Ele tem a tampa lateral de acrílico, está um pouquinho embaçado porque tem uma película de proteção, mas vai ficar muito bonito conforme a gente for finalizando a instalação e retirando a película, certo? É um gabinete voltado para placas que nós chamamos de médio porte, né? É um tamanho médio, e poderia ser, para a maioria dos casos, um tamanho bem portátil. É um gabinete que eu considero semi-portátil, você pode fazer algum tipo de procedimento para poder transportar ele de um escritório para o outro, alguma apresentação que você tiver em alguma conferência, algum auditório, ou até mesmo salas de reuniões em construtores e com os clientes, certo? E até mesmo o próprio escritório você pode estar movimentando uma estação desse porte para que possa ser realizado visualizações mais robustas, por exemplo, em tempo real, utilizando Lumion ou Twinmotion, por exemplo, né? Logicamente, softwares como InfraWorks também facilitam muito a visualização, que ainda não é um render hiperfoto realístico, mas você vai ter bastante possibilidade de interação do seu cliente com a visualização 3D do modelo urbanístico, né? E a implantação também do empreendimento, mostrando mais detalhes para o seu cliente, certo? Nesse caso aqui nós temos uma placa-mãe Asus Prime, tá aqui um pouco mais ao fundo, uma fonte Gigabyte, um Pentium Gold para continuar a sequência de testes do Pentium. Iniciamos ali o teste do Pentium Gold G 5400 da 8ª e 9ª geração, e também realizamos esses mesmos testes em um vídeo um pouco mais detalhado que vai estar inserido em um mini treinamento de estações gráficas. No caso, o Pentium Gold da 10ª e 11ª geração, ele é o modelo G 6405, aonde nós temos a instalação dele realizada nesse gabinete que eu estou utilizando para poder realizar a live, os testes, e no momento está sendo testado diversos projetos e está sendo feito o meu trabalho também nele atualmente, certo? Tem outros gabinetes para poder fazer testes, outras estações gráficas, mas essa aqui no momento é a que foi cotada para a gente fazer esse teste do Pentium. A câmera está um pouquinho baixa para poder visualizar melhor a mesa, certo? Infelizmente aqui eu vou ter que fazer a live desse jeito aqui mesmo. Então, nesse sentido, nós temos um Pentium Gold G7400, certo? Não tenho ideia ainda do real desempenho dele, porque realmente eu não testei ele ainda. Mas certamente o Pentium Gold da 12ª geração vai ter uma performance bem interessante mesmo. Pois da 8ª e 9ª geração senti uma grande diferença nessa estação, na manipulação assim, dos modelos digitais voltados para o urbanismo, no caso realizados em InfraWorks. Malhas gigantescas, modelos digitais de terreno bastante dimensionados, e tem rodado com bastante suavidade ali, feito algumas importações também de ortofotos e projetos que foram iniciados também, entendeu? Então nós temos assim uma grande possibilidade de iniciar uma base de estação gráfica com um baixo investimento. Certamente uma estação dessa aqui vai estar custando mais do que 3 a 4 mil reais para você estar investindo hoje, entendeu? E nós temos também a possibilidade de já iniciar entre 4 a 16 GB de RAM com baixo custo. E a frequência dessas memórias elas são bastante interessantes, porque elas têm um desempenho muito absurdo. Eu saí de uma estação gráfica da parte do gabinete, no caso ATX, né, um gabinete maior, tinha uma placa de vídeo GTX 1080 Ti e tinha memórias DDR3. E nós tínhamos 32 GB de RAM lá. E essas últimas estações, elas não perderam muito em desempenho. Logicamente, não é uma estação que você vai montar
para realizar a renderização. Alguns modelos dele até aceitam instalar o Timothy, igual eu fiz um teste nessa máquina aqui, a 10ª geração. Porém, ele logicamente não vai abrir, porque não tem os requisitos mínimos, né? Você não vai ter, assim, talvez, uma aprovação da placa de vídeo que vem embutida na GPU, na CPU. A GPU que vem embutida na CPU, no caso. Nessa situação aqui, nós temos uma possibilidade de expansão dessa estação gráfica, onde nós vamos conseguir fazer pequenos upgrades conforme a necessidade do escritório e as demandas de projeto, certo? Temos ainda aqui a fonte, né, conforme eu falei, uma fonte 550 da Gigabyte, onde nós temos aqui a possibilidade de utilizar uma RTX 3060. 3060 Ti, talvez, ela pode rodar de forma bem suave também. Em um formato bastante compacto, igual você está vendo aqui, né? Nós temos a possibilidade de gerar essa placa de vídeo na posição vertical, abrir a lateral e facilitar a ventilação na hora do render, se tiver uma situação um pouquinho mais de sobrecarga. Mesmo que você use o water cooler, a placa de vídeo ela vai esquentar bastante, né? Nós temos também a possibilidade de já começar com SSDs, né, na faixa aí de 2.400 megabytes por segundo, igual a gente tem esse WD Ring 480 GB aqui. No caso, essa placa-mãe aceita 2 SSDs e uma placa-mãe bastante interessante e robusta, porque todas as que eu instalei da ASUS até hoje nunca me deram dor de cabeça. A última, particularmente, a Sabertooth durou em torno de 7 anos, né? Então, e uma carga muito pesada de trabalhos e projetos. Nessa circunstância, nós temos essa expectativa, né, de você conseguir já iniciar logo o seu trajeto no BIM. Caso você tenha essa dificuldade, logicamente a grande maioria dos arquitetos já tem essa noção e já adquire notebooks mais robustos e estações gráficas que às vezes têm a condição de aportar aquele investimento e inicialmente já pede de cara logo a melhor máquina do mercado, né, ou a melhor que o orçamento puder cobrir. Mas quase sempre você vai encontrar alguma situação que você vai ficar insatisfeito com o desempenho da máquina. Questões de otimização também, lógico, na parte de software, né? Questões também voltadas à composição de estrutura de equipamento, né? Igual a última estação que eu tive, de último momento eu tive que colocar um water cooler, mesmo tendo um processador que estava suportando bem no air cooler que ele tinha, né? O water cooler, para quem não conhece, seria um cooler ligado a um resfriamento líquido, né? Onde você tem ali um radiador que faz aquele resfriamento, né? Então, nesse caso aí, ele exige um investimento um pouquinho maior, mas hoje em dia está muito mais em conta e muito mais fácil adquirir um water cooler para uma estação gráfica como essas que nós precisamos para adotar o trabalho de arquitetura e engenharia, né? Então, nós temos aqui essa possibilidade. Eu vou estar realizando a instalação aqui dessa fonte nesse gabinete. Posteriormente, tirando tudo aqui da mesa, aqui, eu vou instalar as peças na placa-mãe e prosseguir com a montagem, certo? Pelo menos aquela montagem mais direta, nós vamos concluir aqui agora, ok? Vou realizar aqui a retirada da tampa lateral. Nós temos aqui um parafuso, 4 parafusos que tem a possibilidade de tirar com a chave Phillips. Eu já dei um desaperto nela. Esses parafusos aqui ficou fácil de arrancar manualmente, certo? Então, estou abrindo agora e visualizando a chegada de possíveis pessoas, porque essa live ela foi feita mais para teste, certo? E posteriormente eu vou deixar essa gravação dela. Vou deixar essa gravação dela na tela. Vou visualizar depois aí no canal do YouTube ou na página do Facebook ou mesmo no Instagram, certo?
Caso vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar no chat. Nesse momento agora não temos expectativa aí da parte do pessoal que está acompanhando, por conta do horário e do aviso que não foi realizado, mas uma live de documentação que nós vamos fazer aqui agora, certo? Na parte do fundo nós temos aqui uma estrutura de montagem. Quem acompanhou os outros vídeos viu esse modelo desse gabinete. São retirada aqui com a chave Phillips. Uma estrutura razoável desse gabinete, uma chapa mais fina, uma estrutura de rosca um pouquinho mais inferior do que alguns gabinetes de alto padrão, né? Mas eu posso considerar ele um bom gabinete, conforme tem mencionado no outro vídeo. Retirado aqui o suporte da fonte, nós vamos prosseguir com a instalação da fonte e encaixar ela nessa posição para retirar o gabinete aqui da mesa, certo? Vou tentar distribuir um pouquinho mais do espaço que eu tenho aqui. Fonte Gigabyte, conforme eu até já mostrei em outros vídeos. Não vou entrar muito em detalhes nesse vídeo aqui. Particularmente uma fonte que eu gostei muito, é uma fonte de baixo custo. Uma fonte de baixo custo que tem um ótimo aspecto, uma ótima aparência. Potinho com os parafusos, com encaixe. Uma fonte bem bonita, bem discretinha. Eu até coloquei uma fonte dessa nessa última estação que eu estou trabalhando aqui. Ela estava com uma Kohler, para combinar com a marca do gabinete, que é um Kohler QBX, né? E eu retirei ela em função de, no momento, não estar utilizando a placa de vídeo mais robusta, né? As RTX aí entre 3060 até a 3090 e as novas que estão no mercado aí também poderiam talvez comportar nesse gabinete. Eu não sei se a altura da espessura da placa poderia comportar, né? Aqui agora vamos prosseguir com o parafusamento no adaptador. Vou tentar fazer essa instalação bem rápido, certo? Para a gente não perder muito tempo aqui em relação à instalação desse gabinete, porque é um procedimento que a maioria dos profissionais é feita a terceirização dessa questão de instalações, a questão de montagem das estações, manutenção. Mas particularmente eu costumo fazer as minhas em função de controle, certo? Controle e também possíveis emergências que podem ocorrer, onde um terceirizado não possa me atender. Logicamente, no processo mais contínuo de sobrecarga de contratos e projetos, você vai ter uma dificuldade de tempo, né, de ficar fazendo esse tipo de serviço aqui. Seria muito mais fácil, mais barato você terceirizar, mas às vezes, dependendo da circunstância, o barato pode sair caro, porque tem que ter um técnico de confiança que esteja bem alinhado com o seu trabalho e você tem que passar todas essas coordenadas para ele. A grande maioria não entende bem como funciona a instalação do software de arquitetura, né? Porque é necessário realmente. Então você ou fica com um PC em alguma parte hiperdimensionado,
ou você fica com o PC superdimensionado e gasta um investimento que às vezes você não vai utilizar. Conforme eu tenho mostrado aí, todos os softwares da Autodesk que nós trabalhamos para tentar aplicar a metodologia BIM rodaram perfeitamente nesses PCs. Logicamente, cada um com a sua estrutura, você consegue fazer as tarefas, não dá aquele clash, fechar o programa com facilidade, né? E você vai conseguir desenvolver os seus primeiros contratos aí, caso você esteja começando. Para quem já está migrando, já é profissional da área, já está migrando para a metodologia BIM e aos poucos você está tendo essa dificuldade, inclusive para desenvolver o seu aprendizado, vai ter essa possibilidade aí. Deixa eu verificar aqui como é que está a visualização na câmera. Estou pegando um certo delay aqui. Tá tudo ok. Bom, nós temos aqui a instalação do adaptador, certo? Nesse caso, que a própria estrutura de parafusamento vai te guiar, mas a parte da refrigeração da fonte vai ficar para baixo. Nós temos um filtro aqui, na parte inferior, e temos aqui uma tela antipó no fundo, certo? Retirar aqui a placa dos cabos. Acho que o som está tudo ok aí, né? Verificar se tem alguém comentando aqui a respeito. Por enquanto, acho que não há dúvidas. O chat está ligado aqui. Ok. Continuando a retirada do lacre aqui. Nesse caso, a retirada dos cabos aqui na lateral já serviu sem a necessidade de tirar a tampa superior, que era um segredinho ali que nós vamos chegar lá, certo? Encaixe feito. Essa fonte, no caso, ela tem bem mais cabos do que a última fonte que foi instalada, que foi uma fonte mais genérica Robson, né? E, no caso, funcionaria perfeitamente os modelos NVIDIA Quadro, o modelo T400, T600 e T1000. E eram até adaptáveis naquele modelo da 8ª e 9ª geração. Tem o soquete, o slot da placa de vídeo PCI Express 3.0, certo? A parte da fonte que temos alguma diferença aqui da rosca. Só situação de adaptar aqui. Tentar fazendo manualmente mesmo. Um pouquinho de esforço aqui, alinhando os furos. Fica fácil a colocação. Continuando o raciocínio, nós temos essa possibilidade de incorporar essa estrutura dessa estação até 64 GB de RAM, nesse formato máximo que a placa-mãe permite, de 3.200 MHz, conforme o fabricante diz nas especificações, certo? Temos aqui os cabos. Não vou adentrar muito em detalhes dos cabos agora, depois nos outros vídeos eu já detalhei bastante em relação a isso aí. Mas para a gente apresentar uma montagem mais rápida,
Vou liberar aqui todos os cabos relacionados ao HD, que é o cabo SATA, e os cabos de energia Molex para cooler. Cabo SATA, cabo chato em L, certo? Para quem não conhece, cabo chato em L também. E o cabo de 6 pinos e 8 pinos, esse express da placa de vídeo. E esses seriam os cabos da placa-mãe que eu vou deixar liberados com mais facilidade, certo? Nesse caso aqui agora, vou organizar esses cabos para retirada do gabinete. Cabo de energia que está aqui também. Vou deixando um pouquinho à parte aqui, certo? Agora nós temos aqui a nossa placa-mãe. Situação bastante simples aqui. Geralmente a gente pega ela pela parte traseira, certo? Tem alguns cuidados que tem que ser tomados, né, em relação à energia estática, formato da bancada, alguns técnicos até utilizam luvas, enfim, né? Mas eu não tenho tido muito problema com essa parte, certo? Graças a Deus, essa questão toda de instalação aí, que eu tenho feito ao longo desses 15 anos de atuação, não tenho tido grandes problemas. Então, basicamente, a caixa ela vem com suporte, um manual aqui. Relação rápida da placa-mãe, algumas informações. Colocada e retirada de periféricos, né? É importante você ler sempre esses manuais, porque em primeira instalação você vai ter uma certa dificuldade, certo? Principalmente nos cabos que vão ligar ao gabinete. Dispositivo de USB, dispositivo de microfone e headset, e os dispositivos de instalação do botão on-off, reset e USB também, né? Eu falei do USB. Nós temos aqui dois parafusos que vêm na placa-mãe relacionados ao SSD. A gente parafusa o que seria essa porca na placa-mãe para o SSD receber ele como se fosse uma pequena mesa ali, e um outro parafuso para poder anexar o SSD a essa porta, certo? Apenas 2 cabos SATA, vem pouco cabo SATA nessa placa-mãe. Cabo de instalação do nosso SSD, no caso, que é esse modelo aqui de placa-mãe. Nessa geração eu nem estou colocando mais HD, nós estamos colocando SSD. Lógico que vai conforme o seu investimento. Se você já tem um HD, mantém ele até você conseguir fazer a troca. O espelho da placa-mãe, CD de instalação, certo? Vou retirar aqui, eu vou utilizar a caixa da placa-mãe para a gente poder fazer apoio. Deixando esbarrar aqui, não pode deixar não, viu? Deixa escapulir aqui, mas não é bom você deixar escapulir aí não. Retirada da placa-mãe. Geralmente eu costumo pegar nos dispositivos mais de plástico e essa ponta de cá, né? Nós temos aqui o modelo da Prime H610MED4. A parte traseira dela não tem uma blindagem no backplate, que a gente chama, né? Uma blindagem de fundo. Mas é bem tranquilo de manipular ela, certo? Eu não vou entrar em detalhes agora da montagem e da especificação. Eu creio que deve ter, além de muitos vídeos, os outros vídeos que eu já gravei, eu mostrei alguns detalhes também. Mas basicamente, de maneira bem rápida, nós temos aqui a parte do processador, parte das memórias, o slot PCI Express, e por ser apenas um aqui nessa placa-mãe, vai ser da placa de vídeo. Temos um dissipador aqui, resfriamento do chipset da placa-mãe, um slot PCI Express 1X, né? Localização da pilha aqui,
os dois slots SSDs que eu mencionei. Essa parte amarelinha que está aqui, nós temos a posição que vai ser instalada a porca, que vai receber o SSD. Os 4 cabos SATA, que ele comporta até 4 SSDs. Se você tiver a disposição de fazer sistema de distribuição RAID, que nós chamamos, né? Em 4 SSDs de 2 TB, você vai ter uma ótima distribuição e velocidade também da soma aqui desses SSDs, armazenamento de arquivo. Eu particularmente costumo fazer assim, coloco o SSD principal para o Windows, o secundário para trabalho em atividade e os outros SATAs para trabalhos que vão ser já arquivados e armazenados para backup e também posteriores backups externos também, né? Nós temos aqui uma parte do Thunderbolt, é um cabo que vem nesses gabinetes mais novos, para poder instalar a parte USB do painel frontal do gabinete. E os soquetes de 24 pinos, e no caso 8 pinos aqui dessa placa-mãe, da fonte, que vem energia da fonte, certo? Então, rapidamente aqui vou tirar o lacre aqui do nosso processador. Um vídeo ilustrativo bem rápido, certo? Só para a gente ter uma noção mais breve, porque o detalhado já está gravado em relação a essa estação gráfica QBX Cover que eu tenho aqui, que está em uso, certo? Tem um mini treinamento detalhado lá, que vai ser publicado posteriormente. Retiramos aqui a caixa do Cooler Box da Intel, que tem atendido bastante a expectativa desses testes. Na maioria dos casos, logicamente, ele vai forçar um pouquinho, 100% ali, 98% de processamento, conforme os mapas que eu tenho mostrado aí nos stories e alguns trabalhos que eu tenho publicado no Instagram e no YouTube, certo? É feita a retirada do processador, ele tem uma proteção encaixado aqui na caixa do Cooler Box, certo? Particularmente esse Cooler Box da Intel, que veio na 12ª e 13ª geração, é bastante bonito. Eu gostei muito do visual dele. Dá para atender, se aguardar um pouquinho para trocar de cooler. É um cooler bem discreto também, bem interessante. Eu gostei bastante do visual dele. Armazenar de novo a caixa aqui. Tirar um pouco desse da mesa. Temos aqui uma proteção aqui na placa-mãe, no local do processador, certo? Ele tem um botão aqui, um clip remove, que você pode estar removendo ele aqui. Deixa eu ver se ele vai ter alguma dificuldade em relação aos outros aqui. E que eu vou ter que tirar primeiro o grampo, para ele liberar para a gente aqui a tampa. Deixa eu ver se eu consigo arrancar ele aqui. Particularmente essa versão aqui eu não tenho feito nenhuma instalação. Vou verificar se eu vou ter alguma dificuldade aqui, certo? É só apertar ao contrário aqui, ele já fez o clipe, tirou. Foi igual a outra placa Mini TX que eu gravei o último vídeo. Então, capinha de proteção, certo? Evitar que caia poeira aqui antes da instalação. E o contato também. Nós tiramos aqui a tapa protetora do nosso processador, com cuidado, lógico, certo? Ele tem um encaixe praticamente macho e fêmea, não tem como você errar nessa instalação assim, certo? Não vou demonstrar aí na tela, mas vou já achar o encaixe dele aqui. As memórias também tem esse encaixe macho e fêmea, certo? Feito o encaixe. De longe, talvez vocês vão observar onde é que ele está aqui, certo? O encaixe está perfeito. Fazemos aqui o que seria a nossa aperto do clips. Nesse momento aqui você tem que ter um pouquinho de cuidado, certo? Ele força bastante o clipe.
Você tem que ajustar o engate lá para que o processador fique na posição correta. Então temos aqui um Pentium Gold G7400 instalado nessa placa-mãe, certo? O sistema do Cooler Box ele é bem simples para instalar, mas para retirar você tem que ter um certo cuidado de aprender um pouquinho como é que funciona a rotação desse dispositivo de plástico aqui, para que ele solte posteriormente esse pino de pressão que ele tem no fundo. Então ele não é igual ao water cooler ou a outros air coolers que tem algum dispositivo um pouquinho mais rebuscado, que tem alguma instalação um pouco atrás da placa-mãe e tudo mais, né? É mais simples. Porém, na retirada deles, você vai ter que ter um certo cuidado, verificar com o fabricante como é que é a retirada disso direitinho, entendeu? Mas basicamente ele tem um fugo aqui na ponta, a gente coloca uma chave de fenda grande e faz, e distorce, no caso, esse pino de plástico, e ele consegue fechar essa ponta que está aqui em cima que você retirar com facilidade, certo? Eu particularmente fiz alguns testes na outra instalação da placa-mãe, mas não tive grandes dificuldades com isso, certo? Nós temos aqui o posicionamento dele. No caso aqui eu vou ter uma dificuldade porque a placa-mãe não tem um backplate. Eu não vou conseguir instalar ela em cima da caixa, certo? Os outros eu consegui. Nesse caso aqui eu acho que eu vou tentar levantar ela primeiro, certo? Vou colocar alguma coisa muito ruim aqui para nossa placa. Vou usar a própria caixa da memória aqui. Alguns técnicos vão surtar com o que eu estou fazendo aqui, né? Mas faz parte, né? A posição é essa, certo? Ele está apoiado nos fugos. Nós temos aqui que fazer um aperto em X. Nesse caso aqui eu vou começar dessa ponta de cá, vou apertar de cá, xar de cá. E nós vamos tentar fazer esse apoio aqui, certo? Apoio primeiro. Aqui não quis apoiar muito bem. Primeiro foi bem. Terceiro foi. Quarto foi. Terceiro aqui não quis apoiar muito bem, certo? Então nesses casos assim, se tiver uma certa dificuldade, é onde eu falo que você pode ter o apoio do técnico, certo? Nesse caso aqui, eu estou tendo uma dificuldade que ele não tá colocando com a facilidade que eu fiz os outros lá. Eu vou ter que verificar direitinho isso aqui. Ele já está bem apoiado, está bem crimpado. Só não está bem encaixado aqui na frente. Eu vou tentar apoiar aqui novamente. Em relação à pasta térmica, ele vem uma quantidade razoável aqui para poder já ser feita a primeira instalação, certo? Eu verifiquei que não foi necessário, né? Ok. Os três já estão instalados, só esse último que está com certa dificuldade, mas acho que já instalou também. Logicamente aqui você vai ver os 4 furos já com a pressão e o rebite pressionado, certo? Teve uma pequena dificuldade aqui, talvez foi pelo posicionamento que estava a rotação do nosso plug aqui. E está feita essa primeira instalação aqui desse modelo 12ª ou 13ª geração, certo? Vou verificar aqui como é que está o andamento aqui. Tudo ok. Nesse segundo momento agora, vamos partir aqui para a instalação da porca do SSD. Bastante cuidado aqui, porque nós temos parafusos bem pequenininhos, certo? Temos que tirar uma película. Essa película acho que eu vou tirar bastante cuidado aqui do estilete. Vou tirar a película do furo mais comprido, certo?
pouquinho de paciência que a gente consegue. Essa película, ela é como se fosse um lacre que impede você de colocar o parafuso com facilidade, certo? Essa aqui parece que ela tem um furo, mas a maioria não tem um furo. Tirei essa película. Vou instalar a porca manualmente mesmo. No último aperto eu tento fazer apenas uma pequena pressão com o alicate, certo? Vocês podem ver, é bem fácil. É uma questão mais de segurança mesmo, porque você está mexendo com peças de alto valor agregado e dá aquele receio de mexer nas primeiras vezes, né? Mas nada que acompanhamento com seu técnico aí possa sanar, quebrar o gelo nessa primeira experiência, certo? E, logicamente, o arquiteto e engenheiro não tem muito tempo, então você vai estar realmente focado mais na parte de projeto e obra, e essa carga pesada de aprendizado nos conhecimentos em BIM, né? Aqui, tirar já o primeiro SSD que foi aberto. Fiz a instalação dele em outra máquina e resolvi mudar de última hora, certo? Acabei tirando esse SSD aqui. Deixei para instalar nessa placa. É um SSD mais simples, ele não tem proteção, mas é muito bom. A velocidade dele é fantástica. Nós temos total condição aí de trabalhar de maneira bem rápida com os arquivos. Inclusive essa máquina que eu tenho aqui, eu tenho um desse de 1 TB. E o do Windows é um SSD um pouquinho mais robusto, que pega até 5.000 megabytes por segundo. Porém, essa placa-mãe, por ser 10ª e 11ª geração, ele tem uma certa dificuldade de bater ali no máximo uns 3.000, 3.500. Ele não suporta muito em função da estrutura da placa-mãe ser PCI Express 3.0. Essa já é 4.0. Essa já libera já SSD 5.000, 7.000 megabytes por segundo, certo? Eu vou fazer aqui a instalação, a gente coloca essa posição um pouquinho inclinada e faz o aperto. Não vou ter como mostrar na câmera aqui para vocês com facilidade, né? Mas nós temos muitos vídeos também a respeito disso aí. É colocado, ele fica nessa posição um pouquinho mais levantado, com a pressão realizada ali no soquete do SSD. Comecei aqui pelo SSD M1. Nós temos geralmente na placa-mãe está escrito esse nome. Nós temos esse nome escrito aqui na placa-mãe, M2/2 e M2/1. O nome está bem escondidinho aqui nesse caso, né? Parafuso bem pequenininho. Preferência uma chave de fenda, chave Phillips no caso aqui, né? Imantada, certo? Encaixei. A porta tem como se fosse um anel circular para poder encaixar bem o nosso SSD. É feito o parafusamento de maneira bem suave, certo? Eu vou até fazer o seguinte, eu esqueci aqui de fazer um aperto com o alicate, vou fazer um pequeno aperto aqui para garantir que depois a porca não vai ficar transpassando aqui, né? Vou retirar de novo o SSD que eu esqueci desse detalhe. Um aperto bem suave, certo? Aperto de mão leve. Vamos lá. Seguindo, o parafuso ainda ficou firme aqui na ponta, ó.
Então, lembrando, minha gente, toda essa estrutura que foi criada para o BIM Alta Performance, para que eu pudesse realizar essas pequenas demonstrações, também, logicamente, mencionar os trabalhos que já foram realizados, por que eu estou conseguindo ter alta produtividade nesses trabalhos, todo o aparato técnico, não só técnico, mas externo também, interno, né? Nós, como profissional, com estrutura de desenvolvimento de mentalidades e de processos, que muitas vezes a gente pensa que só se resume na estrutura processual do BIM. Toda essa estrutura que foi criada, ela foi criada para poder incorporar todo esse conhecimento de desenvolvimento pessoal, certo? Para depois você trabalhar essa estrutura de produtividade em larga escala, depois você reproduzir isso em equipe. O que nós vemos por aí é simplesmente uma mudança de ferramenta e uma bateção de cabeça com os processos, né? E um desses processos que nós temos grande dificuldade não é de hoje, né? Para quem mexe com maquete há vários anos sabe que a parte de maquete deu muito dor de cabeça para quem mexeu nos processos antigos, né? Então todo esse processo está sendo feito para priorizar o aprendizado e o ensino do BIM e do SIM, certo? Não é um canal, uma empresa voltada para situações de software. Eu estou apenas colocando um adendo em relação a um problema que eu tive recentemente, que eu já estava acostumado a mexer com esse tipo de instalação e situação, sempre acompanhei de perto os meus técnicos, entendeu? Sempre aprendi muito também, e ainda continuo aprendendo bastante, né? Mas em relação a essa situação que nós temos aqui, todo esse aparato que nós estamos fazendo é para poder realmente dar um plus a mais e uma carta na manga a mais para que vocês não fiquem refém de um processo que está fora do seu controle, certo? Então a ideia é essa, não é um canal voltado para questões de informática, instalação, querendo dizer que a alta performance é só uma situação que se reduz ao equipamento, não é isso. Se tem alguém que está interpretando dessa forma, nesse momento que agora eu já faço essa ressalva, certo? Então instalamos o SSD, conforme vocês estão vendo aí. Para quem não tem muita experiência em mexer no painel, que a gente chama de painel da BIOS, lá na entrada, ao você ligar o computador, antes do Windows, né? É interessante você instalar um primeiro, certo? Faz a instalação do Windows, depois instala o outro. Certamente eu posso até fazer isso aqui para poder identificar, né? Às vezes, nem sempre, o posicionamento do M1, dependendo do modelo da placa, é a sequência que você vê aqui, M1 e M2. Nesse Mini TX eu tive essa dificuldade, instalei os dois no primeiro momento, e no segundo momento, eu quis trocar o SSD, e fiquei com essa dificuldade, porque o Windows estava instalado no SSD que ficava no fundo da placa-mãe, que ele é um Mini TX, certo? Então nós temos essas surpresas que às vezes acontecem com a gente, né? Bom, estamos aqui com essa posição da placa-mãe para vocês verem aí o resultado, certo? As memórias, eu acredito, não é muito complicado para vocês aí fazer a troca e a instalação dela também. Mas dependendo do processo, você vai precisar instalar primeiro o Paint número 1 e depois o 2. Para verificar a compatibilidade, que pode acontecer. Na última máquina que eu instalei, que foi uma igual a essa QBX que eu tenho aqui, instalei inclusive para o meu filho, né? Nós instalamos lá um Core i5 10400, também com 16 GB de RAM, 2 pentes de 8, do modelo Trident, não é o modelo desse aqui que eu vou mostrar para vocês, e teve incompatibilidade, né? Eu tive que trocar as memórias e fazer algum processo na BIOS, que envolveu ali o reconhecimento da memória, certo? Mas salvo isso aí, na primeira instalação sempre acontece essas surpresas, né? E não precisamos... Um pouquinho que eu vou tirar com mais cuidado aqui a pressão do plástico. Coloca apoiado na mesa. Retirada a primeira tampa. O modelo da XPG é um modelo bem interessante. Ele tem esse modelo em aço escovado. E um RGB na ponta.
Modelo com design bem bonito, bem interessante, certo? Salvo por essa logomarca vermelha aqui que eu não gostei, mas ele é um ótimo pente de memória e vai combinar bastante com a interface que nós temos mais prateada e branca dessa placa-mãe aqui, né? Então, basicamente, nós temos aqui a posição. No caso, eu estou aqui na posição que está errada, está pegando o pino da memória invertido. Vou inverter o meu pente. Vou olhar a minha memória T1. Um adesivo bem em cima, rapaz. Aí eu vou ter que olhar o manual, né? Deixa eu olhar aqui. Tem essa última que está aqui. Dá para ver um pedacinho dela ali. A gente encaixa o pente de um lado, certo? Nós temos uma trava. As placas mais simples, ela tem uma trava só de um lado, certo? Não sei se é a atualização dos modelos mais novos. Então você faz o encaixe no trilho. Feito o encaixe no trilho, tem que ser feito o aperto. Nesse caso aqui, como ela não está instalada no gabinete, vou fazer de novo algum pequeno apoio aqui só para facilitar, certo? Achei lá é fixo, o da trava tem que pressionar um pouquinho mais de força. A gente fica com um pouco de receio, mas encaixou. Tá firme, tá encaixada, certo? Para nível de ilustrar aqui para vocês, eu vou instalar o segundo pente, mas certamente na hora dos testes eu vou retirar o segundo SSD e o segundo pente de memória para poder testar se vai dar compatibilidade ou alguma incompatibilidade em relação de um pente para o outro, né? Que esse aqui no caso não foi comprado o par, né? Mas é difícil acontecer essas coisas, certo? Hoje em dia as tecnologias estão muito mais avançadas em relação a essas questões de compatibilidade, reconhecimento. Hoje em dia a gente tem quase tudo aí tendendo para o formato universal, né? Uma instalação bem simples, lógico que o ideal é você ter um espaço adequado para isso. Essas últimas demonstrações eu tenho feito aqui nessa pequena mesa aqui mesmo. Tem dado certo, certo? Todas estão funcionando, estão aí no pleno funcionamento. Acertando aqui a posição da memória. Nesse caso eu tenho um probleminha. O meu dissipador aqui, ele está um pouco grande demais para o meu pente. Um detalhe que realmente eu não observei, certo? Eu vou verificar depois com o proprietário da marca como que nós vamos fazer essa troca de memória aqui. E basicamente o pente não ficou em desuso aqui nesse caso, certo? Foi uma falha minha aqui nesse caso. Eu não observei esse detalhe. Bom, vou retirar aqui agora o cabo do air cooler da Intel aqui. Um cabo muito bonito, muito bom. Tirar aqui. Uma parte mais chata nele, né? Então tem um pino aqui universal, certo? Você vai ter na placa-mãe aqui uma posição de CHA FAN 2 e tem um outro nome que está CPU FAN. Basta você ligar no CPU FAN. Eu liberei ele aqui. Vou ligar no CPU FAN. Concluído essa parte, é feito o posicionamento da placa-mãe no gabinete. Nós fazemos a instalação dos parafusos. Aqui no gabinete já tem algumas porcas bem interessantes, certo? Estão colocadas no local, que não tem aquela dificuldade de você colocar a porca e depois de retirar a placa-mãe, você meio que espanar a porca e a placa-mãe não sair. A gente tinha muita essa dificuldade antigamente nos gabinetes mais velhos, né? Seja no alumínio fino, que dava choque. Então nós temos essa dificuldade e hoje foi sanada. Então colocamos o espelho no gabinete e é feita essa instalação, certo? Então, nesse processo todo aqui, a conclusão aqui ainda seria colocar o Thunderbolt, o cabo Thunderbolt na placa-mãe, instalação do painel frontal, os cabos de comando, né? Nós temos os cabos de comando que vão acontecer aqui, alto-falante, speaker, né? E os cabos de energia de 24 pinos e 8 pinos, certo? Salvo isso aí, é basicamente uma montagem e o início de testes com a instalação do Windows.
Sejam bem-vindos à segunda parte da live relacionada à instalação de hardware de baixo custo, para você começar a avançar com o seu BIM, caso você queira alguma estação de entrada para iniciar os seus projetos em BIM. Bom, prosseguindo aqui, tivemos um problema mais cedo em relação ao pente de memória no slot A1. Revendo o manual antes dessa live aqui, eu verifiquei que tinha alguma diferença aqui. Nós tínhamos que instalar primeiro o slot A1, depois o B1, para que pudesse conseguir encaixar junto com o cooler. Posteriormente eu tirei o cooler do processador para poder reforçar um pouquinho a nossa pasta térmica. E segundo algumas pessoas, eles relatam que essa pasta térmica que vem com o cooler não atende bem o resfriamento do processador. Basicamente, eu tenho feito dessa forma e tem dado certo. Os processadores que eu tenho instalado por último têm dado um resultado bastante interessante. Nós vamos reforçar apenas um pouco a mais aqui a pasta térmica. Na intenção de melhorar um pouquinho o desempenho, certo? Estou aqui com o air cooler na posição correta de encaixe. Realmente a pasta térmica que vem com ele é bem mais rala. Eu vou esparramar um pouquinho mais essa outra pasta térmica aqui. Ela é bem mais espessa e tem uma propriedade um pouquinho melhor do que essa que vem com o air cooler, né? Assim nós vamos prosseguir o rito conforme eu tenho feito nas outras estações, certo? Em relação a essa questão das outras máquinas, foi feito o mesmo procedimento. Instalamos dois PCs, duas mini estações no formato Mini TX, que estão funcionando perfeitamente com o desempenho que eu tenho mencionado para vocês aí em algumas informações, certo? Reforçado aqui a pasta térmica, coloquei um pouquinho a mais aqui, certo? Vou colocar uma posição aonde o nosso cabo aqui possa ligar no CPU fan de maneira mais confortável, certo? As memórias encaixaram perfeitamente conforme eu mencionei antes com o air cooler instalado. Nesse sistema aqui nós temos um sistema de trava aonde eu preciso girar com a chave de fenda a parte superior e ele recolhe o que seria um pino de plástico que tem aqui e tira a pressão da ponta desse encaixe de pressão na placa-mãe. E você consegue retirar com facilidade, certo? Aí o procedimento posterior tem que encaixar novamente a peça girando aqui. Ele tem um friso de pressão e você consegue reverter de novo o processo, certo? Vou encaixar novamente aqui o nosso air cooler. Ele já encaixou na posição correta. Livrei os furos aqui. Vou conectar primeiro esta ponta. Conecto o segundo. Conectar o terceiro. E conectar o quarto pino. Faz um clique. Segundo ponto aqui. Consegui encaixar na primeira vez mais fácil do que nesse aqui. Eu vou encaixar já o nosso PH-Fan. Ajustar a posição aqui dele. Naturalmente a gente já pode encaixar a placa-mãe e fazer o parafusamento dela no gabinete, certo? Eu ainda estou verificando aqui esse encaixe, que ele está um pouquinho mais complicado. Talvez eu errei a posição do pino aqui, certo? Eu escutei um clique aqui agora. Capaz que ele vai conseguir fazer um encaixe. Eu estou rotacionando para encaixar a parte superior. Agora está dando um pouquinho mais de trabalho aqui.
Vou colocar essa placa-mãe lá agora, certo? Posteriormente a gente vai tentar fazer essa conferência com mais precisão. Aqui ao fundo aqui, encaixou dos 4 pinos. Esse último aqui está um pouquinho mais complicado. Fez um encaixe perfeito aqui. Bom, vamos agora separar aqui o gabinete. Vou guardar alguma dessas ferramentas que estão aqui. Ela mais a parte aqui agora, certo? Depois eu limpo aquela espátula com mais calma. Tirar a placa-mãe aqui, esses pequenos caos que eu coloquei. Organizar os nossos cabos. Conseguir já deixar os parafusos na posição correta. Fechamento das tampas laterais, certo? Colocar o da esquerda na esquerda, da direita na direita. Fechando aqui agora, eu tenho a tampa frontal. É o primeiro passo que eu tenho que fazer conforme nós testamos naquele primeiro gabinete, certo? Tirar ela da frente. Embaixo ela tem um caixa que é mais pouquinho, tá? Tira de um lado, outro. Nesse caso ela sai inteira. Eu tive uma pequena experiência com a anterior. No outro gabinete ele tem uma dificuldade de sair a tampa inferior. Vou tirar com facilidade aqui. Tava querendo ver com uma rebarba. Ela saiu. Tá ajudando muito. Tem que pegar um auxílio do alicate nosso aqui. Com mais facilidade, certo? No meio está com um pouquinho mais de pressão. Apenas apertei as laterais do nosso pino. A primeira experiência foi interessante, né? Facilitou um pouquinho. Estamos aqui de novo com o mesmo gabinete com o chassi aberto, certo? Vou pegar aqui a caixinha com as peças avulsas aqui de parafusos e outros acessórios, né? Nessa versão não tem o HD nem SSD SATA no caso. Vou só deixar as gavetas encaixadas ali, certo? A maioria dos gabinetes vem com esse aparato técnico, alguns enforca-gatos, alguns dispositivos, speaker. Você instalar na placa-mãe e dar o bip no início do boot da BIOS, né? Vou retirar novamente aqui alguns parafusos relacionados ao parafusamento da nossa placa-mãe. É um parafuso já de uma chapa mais chata, uma cabecinha chata
Philips, né? E na placa-mãe a gente consegue ver alguns nomes que nos indicam, mas nem todas a gente consegue ficar atento com essa especificação, certo? Vamos ver aqui, USB. Essa aqui eu vou ter que localizar, pois o manual dela não está muito detalhado, essa especificação. Depois, com mais calma, eu vou fazer essa conferência. Assim como os conectores do painel de sistema do gabinete, ele também não tem uma explicação muito clara, porque nós temos aqui um conector, ele é blindado, né? E temos outras peças mais soltas. A gente tem que fazer a leitura na placa-mãe sobre o Power LED, o HD LED, mais e menos, o reset, e às vezes essas posições elas não encaixam e a placa-mãe não consegue inicializar, né? Nós temos que pegar ou uma informação relacionada à placa-mãe ou chamar algum técnico mesmo para poder auxiliar, se caso você não der conta, certo? Vou abrir com a chave de fenda aqui, esses parafusos. Deixando a posição já ação aqui, vamos reorganizar esses cabos. Alguns resíduos, então amarramos os cabos, certo? Pela parte aqui. Os cabos da fonte, eu dei uma pré-organizada antes. Ele tem alguns orifícios aqui que facilita bastante a instalação, certo? Vou passar já por dentro os cabos de energia de 8 pinos. E o cabo de energia 24 pinos também. Então, fechando mais esse vídeo só para complementar essa instalação, vai ficar mais um agregado em relação ao nosso outro computador da oitava e nona geração, certo? Agora eu vou colocar esses cabos que não vão ser utilizados aqui agora. Temos dois SSDs que vão dar conta do recado tranquilamente, certo? Vou liberar apenas um cabo que nós chamamos de Molex para ligar o nosso cooler frontal. Ele tem um dispositivo que pode ligar. Eu acho que não tem nenhum outro conector que pode atender. Nós vamos instalar o Molex mesmo. Na parte de trás do adaptador, nosso cooler de 200 mm frontal, certo? Esses cabos aqui na parte interna do HD. Logicamente, quando for ter esses HDs preenchendo aqui o espaço, esse meu aluno vai ter que adequar um pouquinho mais essa instalação para ficar bem enxuto aqui dentro, bem organizado, certo? Então, temos aqui liberado o espaço. Foi colocado aqui os cabos organizados aqui ao canto aqui, certo? Vamos agora transportar a nossa placa-mãe para lá e tentar não esquecer nosso espelho. Na outra instalação, acabei esquecendo de tirar a placa para repor de novo, né? Espelho de um alumínio bem fino. Pode cortar. Vamos conferir aqui como está a posição da nossa placa. Se essa posição aqui, faço o anexo, certo? Está bem encaixadinho. Ficou bem encaixado aqui agora. Vamos posicionar a placa-mãe. Já transportar ela na posição de instalação, certo?
aproveita que já tira essa caixa para liberar um pouco mais de espaço. Coisas óbvias que a gente vai falando, mas é justamente o óbvio que às vezes a gente entra num ponto cego. Mesmo a gente estando acostumado a fazer certos tipos de instalação, a gente esquece algumas coisas, esquece de algum procedimento. É sempre importante a gente estar pontuando e relembrando esse checklist, certo? Aí eu estou forçando aqui um pouquinho a placa-mãe no espelho, que ele tem como se fosse algumas aletas de mola, para liberar o orifício aqui de parafusamento, né? Aos poucos a gente vai encaixando um ou dois parafusos e fica já tudo resolvido aqui. Conseguimos finalizar o serviço, certo? Vou ter que gastar um tempinho aqui selecionando esses parafusos. Eu fiz essa pré-seleção antes. Testar o primeiro aqui agora. Errado, certo? Na fase inicial eu faço apenas um parafusamento não total, apenas parcial, certo? Encaixando ele depois com folga e apertando aos poucos. Pode correr o risco de apertar um parafuso na posição errada e faltar. Acho. Beleza. Arroz mais complicado. Vou verificar se tem mais alguns aqui que eu posso utilizar. Sim. A instalação que está em tempo real vai ser um pouquinho mais chatinho de aguardar a montagem, mas vai ficar documentado esse processo, ok?
Parafuso maior chato aqui é o da fonte. Aceitou pegar um parafuso menor que de fato é da placa-mãe. Pareceu que era pequeno, mas é o parafuso exato. Ele frouxo ainda, certo? E acabando de completar o parafusamento desses orifícios da placa-mãe. Essa placa-mãe que é diferente da outra TUF, ela já tem os encaixes completos, certo? A placa TUF ficou um pouquinho menor e sobrou alguma fila de parafusos. Nesse momento aqui agora eu estou fazendo um pequeno ajuste, aí eu solto um pouquinho os parafusos e vou ajustando um por um, certo? E apertando a placa contra o espelho. Uma força sutil, entendeu? A gente não tem muita força para isso, né? Exata posição. Cuidado que cabe, placa eletrônica. Nós vamos continuando fechando esse esquema de parafusamento. Pronto, concluído aqui esse parafusamento. Temos aqui a placa-mãe conectada, o espelho certinho, nenhum orifício mal colocado, certo? Tentar novamente tirar um pouco a cooler. Soltar alguns pontos que ficou mal colocado aqui aquela hora, certo?
essa colocação. Eu vou ainda verificar com mais calma depois, que ainda achei 3, mas ficou um ainda um pouco fora, certo? Tirar mais uma presilha aqui do nosso cabo do painel frontal. E os cabos pequenos aqui da nosso painel de sistema. Vou organizar eles aqui. Vou guardar esses parafusos para a gente não perder eles logo, né? Diretamente na posição do vídeo novamente, eu vou estar editando para facilitar um pouco a visualização. As partes que são um pouco mais demoradas, né? Lado aqui. Vamos aqui agora para a parte cabo ATX, 24 pinos. Cabo de 8 pinos. Essa placa-mãe aqui ele já está até conectado em um só. Trazer ele para cá. A posição de encaixe. Achou? Fez o clique, está conectado, certo? Temos o segundo cabo aqui fora. Posição de encaixe dele para fora. Encaixe fêmea, encaixou. Está conectado. Certamente não vai dar para verificar aqui, mas, né? Nós temos aqui encaixe 8 pinos, 24 pinos, certo? Terceiro liga-se Thunderbolt. Um cabo do painel USB. Também encaixe macho e fêmea, certo? Deixa ele conectado aqui na posição que eu posso amarrar depois esses cabos, mas ok. Agora o cabo, não está mencionando aqui nomenclatura, mas o HD áudio está bem discreto aqui. Você lê a informação, tá? HD áudio. Vou procurar aqui nosso painel HD áudio, ver se eu encontro ele aqui com facilidade, sem a ajuda do manual, né? Áudio da ponta. Tá com outro nome, tá com o nome de AFP. Eu tenho que confirmar depois se esse aqui bate com a informação. Por último, que agora temos o USB. Nós temos duas portas USB. Vou falar apenas de uma, certo? Também com encaixe macho e fêmea. Aqui no caso ele tem 10 pinos, faltando um jogo cego, né? É fácil a gente encontrar essa informação aqui. E agora a parte que eu acho mais difícil. Claramente a parte que mais tem dado erros, né? A gente tem que fazer e refazer o serviço várias vezes para poder conseguir acertar quando vai ligar o computador. Quando a placa-mãe já tem a indicação no manual, é fácil. Essa aqui no caso ela não veio, ela só veio como se as nossas pontas fossem blindadas, né? Nós temos aqui várias pontas soltas. Eu acho que a ponta solta é melhor para poder encaixar quando você não tem a parte blindada muito organizada, né?
Às vezes ele blinda só metade. Vou ligar o Power Swift, né? Power Swift. Nosso reset. Ligar o nosso Power LED mais e Power LED menos. Eu junto as duas pontas soltas e coloco para poder facilitar. Vai ter como mostrar aqui agora. São dois pinos separados. O último HD LED. Aparentemente foi simples aqui. Naturalmente pode ser que eu tenha que mudar o reset em alguma localização, mas eu acredito que não vai ter problema não. Bom, temos aqui a instalação dessa parte que eu comentei. Vai ficar pendente a organização desses cabos aqui. Vamos organizar agora, certo? Quando for finalizar o gabinete, a gente organiza certinho aqui, finaliza. Bom, ele cabe ainda dois coolers de 120 na frente em substituição desse de 200 milímetros. Ele não tem, seria o RGB para você colocar no controle geral do sistema da placa-mãe. Ele fica um RGB fixo. É o contra que eu achei no gabinete, que eu gosto de controlar a cor do cooler, né? Para colocar alguma cor mais discreta, mais suave. Infelizmente é só o único defeito que eu acho que ele está tendo. Mas você consegue encontrar alguns modelos assim, 200mm, da Cooler Master, Thermaltake, apesar do preço um pouquinho alto, na faixa dos R$200 aí, mas é interessante para você linkar as cores se você quiser colocar esse tipo de situação no gabinete, certo? Aqui atrás também cabe mais um cooler, pode ser 120 endereçável, ou water cooler 240 por 120 ou 120 por 120 milímetros, certo? Nesse caso aqui, até comuniquei com o mentorado hoje, e ele disse que a gente poderia verificar depois essa situação, mas tinha sugerido para ele colocar o water cooler, né? Por enquanto não foi necessário, a gente conseguiu resolver a questão de espaço aqui, eu acredito que vai dar certo. Em relação agora ao fechamento, apenas vamos colocar as tampas laterais, o cooler eu vou colocar um pouco mais para frente, certo? No momento que a gente for fazer o funcionamento dele, apenas conectar os 4 parafusos do cooler, encaixar o terminal do cooler no CH-Fan. A placa-mãe eu acredito que tem só um CH-Fan. Não encontrei nenhum outro ponto aqui para poder ter mais um cooler. Certamente com a controladora vai aumentar um pouco mais esse poder de distribuição dos LEDs aqui nos coolers, certo? Mas no caso, um só já atende em função desse cooler na parte traseira. Bom, nesse caso que agora eu posso fazer um fechamento, apenas para poder ilustrar aqui para a gente finalizar o gabinete, certo? Algumas faixinhas de cá. Os cabos SATA eu não vou ligar em função do SSD SATA, né? Mas basicamente ele vai ficar na parte de baixo aqui da placa-mãe. Tá virando padrão, tem eles 4 de fileira assim, ou às vezes de 2 em 2 agrupados no canto aqui também, né? Nesse caso, encaixe macho e fêmea, é um terminal em L, encaixe no SSD e na placa-mãe. Acredito que a maioria já tem tido esse tipo de experiência. Começar a encaixar a nossa tampa lateral. Ainda não vou tirar a película. Ela tem uma película que parece que está feia, está embaçada aqui, mas ela vai ficar muito bonita quando tirar a película, certo? Nós temos um acrílico brilhante aqui, onde eu consigo ver que vai ficar um acabamento bastante interessante, certo? Por enquanto, eu vou só fazer o fechamento da forma que está, que ele vai ser ainda remontado, né? Com mais calma, eu vou novamente retirar as aletas ali do air cooler e fazer novamente a pressão dele, que ainda não ficou legal ali o 4º pino, certo? É uma questão mesmo de experiência da minha parte, porque processador, eu acredito que eu instalei apenas os 2 mini ITX
E essa aqui, sempre eu terceirizei a parte do processador, certo? A parte do processador tem feito em alguns testes mais recentes agora. Então, quanto à colocação de air cooler e intercooler, sempre tem diversos problemas. Eu vejo bastante pessoas reclamando em relação à dificuldade de instalação. Coloquei a parte chanfrada para fora, certo? Ele deu um estralo aqui porque ele pegou um pouquinho na lata aqui. Apenas a parte funcional, a gente vai estar analisando aqui agora. Basicamente é isso. Não tem muito mistério em relação a esse tipo de manutenção. Caso você perceba que o computador deu um problema ao ligar, um tipo de situação de memória e tudo mais, não é nada para se apavorar e às vezes ficar 100% dependendo da chegada do técnico. A gente pode estar resolvendo algumas situações e ele só fazer, às vezes, uma visita de consulta para verificação, né? O que aconteceu de eu chegar com a máquina minha que é transportável na agência para poder executar meu trabalho e algum pente de memória em função do transporte dá algum pequeno desvio ali, eu tenho que reencaixar ele de novo, né? E ele não ligava, dava tela azul e tudo mais. Já aconteceu de eu ter que colocar, inclusive fazer aquela técnica de passar borracha no contato, quando não tem o limpa contato, fazer o procedimento correto, né? E deu certo, entendeu? Cheguei lá no serviço na hora e naturalmente eu consegui burlar esse tipo de dificuldade, certo? Não precisei esperar chegar ou mandar o gabinete para um técnico, esperar 2, 3 dias para poder ficar pronto, e aquela luta, aquela dificuldade que você tem quando você não tem mais de um computador ou 2 estações gráficas, certo? Então fica mais essa dica aí, né? Quem tem condição de fazer esse investimento, logicamente tem gente que gosta muito da questão do notebook, pela praticidade, pela portabilidade, né? Mas é muito interessante você ter essa estação de step, né? Mesmo que seja uma máquina mais simples, para você não ficar parado ali durante o serviço. Quando você tem já um escritório de associados, é mais fácil. Você tem mais de um computador ali, você consegue quebrar o galho. Mas quando você tem uma estrutura que está praticamente sozinho, quando você está ali na parte de projeto e de desenho, você vai encontrar essa dificuldade, certo? Encaixando novamente o tampo superior. Eu não vou plugar ela aqui agora, que eu vou ainda mexer na questão do air-cooler, certo? Mas apenas esse encaixe aqui mais ilustrativo. Para mim, eu estou mexendo nesse air-cooler para fazer uma conferência final e começar a formatar a máquina e instalar ela. A gente começar a testar os softwares nessa nova versão aqui, que seria a versão de 12ª geração. O fabricante diz que esse modelo da ASUS suporta apenas a 12ª geração, certo? Porém, alguns já estão fazendo alguma atualização na BIOS e está conseguindo colocar a 13ª geração. Eu acredito que o que eu gostaria de passar para vocês em relação a essa dúvida de instalação de hardware seria isso. Tiveram diversas pessoas perguntando a respeito dessa situação, às vezes questionando que não conseguiria iniciar algum procedimento de instalação de algum software BIM, um Revit, enfim, e ficou paralisado e não pôde prosseguir com algum tipo de treinamento, né? No meu caso, como eu faço consultoria, eu enfrento diversas essas dificuldades. A pessoa vai protelando e procrastinando, às vezes fica ali meses e meses no AutoCAD ainda preso, apesar de a gente estar com bastante informação disseminada hoje em relação ao BIM. Praticamente a gente não tem muita novidade em relação a essa parte de migração, mas grande é o número de profissionais que ainda está preso de alguma forma, ou ainda tramitando entre as 2 plataformas ainda, fazendo algum tipo de gambiarra, né? E não consegue fazer essa transição de maneira segura, de maneira rápida e prática. Então, um dos quesitos que eu tenho observado que pode ser uma dificuldade de algumas pessoas é essa questão de hardware. Por isso que foi feito esse tipo de material aqui.
para aqueles que já estão bem estruturados, bem informados em relação a essa parte de hardware, boa coisa ir prosseguir com esse tipo de informação, mas o material realmente é feito para aqueles que realmente têm essa dificuldade. Por isso que eu estou insistindo um pouco mais nessa fase, né? Então, finalizando aqui a parte de hardware, fechamos a parte de 8ª e 9ª geração. A 10ª e 11ª está gravada no mini curso que eu tenho, um treinamento que vai ser disponibilizado para algumas outras áreas e também técnicos de arquitetura e engenharia. E agora, recentemente, com essa demanda que apareceu para mim de um mentorando, querendo uma máquina que realmente não tem um computador adequado para iniciar os seus treinamentos no software Vim, aproveitei a oportunidade para gravar esse vídeo aqui para vocês, certo? Então, por enquanto é só isso mesmo. Agradeço pela atenção de todos aí. Um abraço, boa noite.